E aí, beleza? O soldado americano Mike se despede de sua namorada Jenny antes de voar para o norte da África para uma missão especial. 3 meses depois, Mike e seu observador Tommy ainda estão no deserto africano, esperando no topo de um penhasco por seu alvo. Eventualmente, eles veem 2 grupos de pessoas se aproximando de direções opostas. Um grupo vem a pé, enquanto o outro é um comboio cheio de veículos armados. Os grupos se encontram no meio e Tommy, junto com seu comandante no rádio, ordenam Mike a atirar, mas ele hesita. Parece um reencontro entre famílias, não um terrorista fazendo negócios. Então Mike percebe que é um casamento e seu alvo é o pai do noivo, que agora está em pé atrás do casal. Ele informa seu comandante sobre a situação e recebe ordens para matar o noivo para atingir o alvo ao mesmo tempo. Mike se recusa a matar cruelmente um civil e mente para seu comandante, dizendo que perdeu o alvo. Nesse momento, um brilho do visor da mira revela sua localização para os guardas na cerimônia, que imediatamente abrem fogo. Mike dispara alguns tiros de volta antes de fugir com Tommy, enquanto os guardas correm para evacuar seu chefe da área. Alguns dos guardas começam a se aproximar de Mike e Tommy em seus veículos. A dupla não tem escolha a não ser pular e rolar colina abaixo. Eles correm para se esconder atrás de uma formação rochosa e Tommy chama seu comandante para pedir resgate, mas seu GPS quebrou e ele não pode oferecer sua posição exata. O inimigo está se aproximando, então Mike atira na colina para fazê-los ir em outra direção. De repente, seus inimigos vão embora porque veem que há uma tempestade de areia chegando. Mike e Tommy decidem usá-la como cobertura e caminhar através dela, enquanto Tommy faz outra ligação. Seu comandante diz a eles para chegarem a uma vila localizada 5 horas a oeste para que possam ser resgatados. Eventualmente, a dupla consegue sair da tempestade e começa a caminhar sob o sol insuportável do deserto. Tommy fala o tempo todo e compartilha histórias sobre seu filho e esposa em casa, mas Mike ainda não diz muito. Frustrado, Tommy aponta que algo claramente está incomodando Mike por dentro e pergunta sobre Jenny, pensando na possibilidade de casamento. Momentos depois, eles recebem uma mensagem no rádio explicando que a equipe principal teve complicações e o novo ponto de encontro foi escolhido, significando que a dupla terá que atravessar o deserto para chegar lá. Por causa das dunas, o rádio não funcionará, então eles terão que ser extremamente cuidadosos. Depois de muita caminhada, Mike e Tommy encontram a tempestade de areia novamente e param para esperar. Eles veem um homem com uma criança no fim de uma corda caminhando pela tempestade, mas eles não notam a dupla, então não atiram. Enquanto o vento sopra, um sinal de aviso se solta do seu poste. Quando a tempestade de areia passa, Tommy e Mike continuam a caminhar sob o sol escaldante. De repente, o sinal de aviso cai bem na frente dos pés de Mike. Ele não consegue ler, mas o crânio obviamente significa perigo. E ele se lembra que os Itewa enterraram muitas minas terrestres nesta área. No entanto, Tommy acha que Mike está levando isso muito a sério e explica que é um truque dos moradores para manter inimigos longe de suas vilas. Tommy também aponta que voltar significa morrer de sede, então ele continua, confiante de que o sinal significa que a vila está próxima. Depois de algumas horas de caminhada, Mike congela quando pisa em algo, mas é apenas um pequeno soldado de brinquedo. Ele o guarda no colete antes de notar que Tommy está sem água, então ele compartilha a sua. Desesperado para manter o ânimo, Tommy começa a andar para trás enquanto continua provocando Mike por pensar demais. De repente, um clique pode ser ouvido e Mike tenta avisar seu amigo, mas é tarde demais. Tommy dá outro passo e uma mina explode. Com os ouvidos zumbindo, Mike dá um passo em direção a Tommy, apenas para ouvir outro clique, e ele congela de choque ao perceber que está em cima de uma mina e não pode se mover sem ativá-la. Quando a areia da explosão se dissipa, Mike vê que Tommy sobreviveu, mas perdeu as 2 pernas. Ele não para de gritar de dor e implorar por ajuda, então Mike grita de volta para acalmá-lo e explicar a situação. Sob a orientação de Mike, Tommy tenta alcançar sua bolsa com o rádio, mas a dor é demais. Seu ânimo piora quando ele olha para baixo e descobre que perdeu as pernas, fazendo-o entrar em pânico. Mike o acalma, lembrando-o de sua família, e menciona as injeções de remédio que eles carregam no colete.
Tommy imediatamente toma as 2 injeções, em vez de guardar uma para mais tarde, como Mike diz. Então Tommy tenta pegar a bolsa novamente, e desta vez ele consegue, mas infelizmente o rádio não está funcionando. Ficando desesperado, Mike considera se afastar da mina terrestre, porque há uma chance de que seja velha e quebrada. No entanto, o risco é alto, e Tommy quer que ele viva. Então ele pega sua arma e pede a Mike para dizer ao seu filho que ele o ama antes de desistir. Mike grita de frustração e tristeza, mas rapidamente se controla ao perceber que perder o controle pode fazê-lo cair. Então ele começa a abaixar seu corpo com muito cuidado até ficar de joelhos e usa sua faca para mover a areia suavemente. Ele encontra um metal redondo sob seu pé, confirmando que está em cima de uma mina terrestre. Sem que Mike saiba, um homem está observando de longe, mas vai embora sem ajudar. Em seguida, Mike junta seus cadarços, a correia de sua arma e seu machado para criar um gancho. Ele lança algumas vezes para tentar pegar a bolsa, mas não consegue alcançar. Movendo-se cuidadosamente novamente, Mike se levanta e quase cai ao lançar o machado, mas felizmente se recupera a tempo. Agora ele finalmente consegue arrastar a bolsa para si e pegar o rádio, apenas para descobrir que a bateria está descarregada e a reserva está no colete de Tommy. Pelo menos o rádio pode ser carregado pelo sol, então ele deixa o pequeno painel no chão para carregar. Depois Mike se mantém ocupado verificando seus suprimentos. Algumas horas depois, o rádio finalmente carrega e Mike consegue falar com seu comandante, explicando a situação e solicitando resgate. De repente, a tempestade de areia começa a se aproximar novamente, então Mike rapidamente cobre o rosto, pega suas coisas e se agacha para esperar o mais imóvel possível contra o vento. Seu corpo treme muito, mas Mike é forte e passa por isso sem ativar a mina. Quando a tempestade passa, Mike olha ao redor e descobre que o vento empurrou o corpo de Tommy bem ao lado dele. Após cobrir o rosto de seu amigo com o chapéu, ele abre o bolso do colete e encontra uma foto da família de Tommy. Ele toma um minuto de silêncio e aguarda de volta antes de finalmente pegar a bateria. Infelizmente, o vento soprou a bolsa para muito longe e agora ele não tem acesso ao rádio. A ironia deprimente faz Mike rir. Com o passar do tempo, Mike não pode fazer nada além de esperar. Ele cobre a cabeça para protegê-la do sol e bebe a última gota de água. Ficando desesperado, ele dispara alguns tiros para o céu e grita por ajuda, mas sem sucesso. Ele começa a considerar desistir como sua única opção, mas nesse momento vê um homem berbere passando. Mike aponta sua arma para ele e pede que pare, mas o berbere não ouve e continua se movendo. Pensando que ele pode não falar inglês, Mike faz barulhos de explosão para indicar que esta é uma área de minas terrestres. No entanto, o berbere apenas o ridiculariza. Então, o homem começa a caminhar em direção a Mike em um padrão de zigue-zague. De repente, ele pergunta por que Mike está preso, revelando que entende inglês. Mike explica a situação, enquanto continua pedindo água e o rádio. No entanto, o berbere o ridiculariza por não se mover. Ele pega seu cantil, mas não ajuda com o rádio, apenas vai embora ignorando os gritos de Mike e questionando se seus movimentos estranhos o ajudam a evitar minas. Horas depois, Mike se força a urinar em uma bolsa para beber. Ele mal toma um gole antes que uma menina apareça, correndo em direção a ele no mesmo padrão de zigue-zague. Ela lhe entrega seu cantil cheio de água e Mike bebe enquanto imagina que ela é filha do homem berber. Então a garota tira um soldadinho de brinquedo de sua bolsa e Mike mostra o que encontrou em troca. Ela usa ambos para representar ele e Tommy. Sem usar palavras, ela empurra o brinquedo para dizer a Mike que ele precisa seguir em frente. Mike diz que não pode se mover e começa a gritar pelo rádio sem querer. Então a garota apenas vai embora. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr, Mike toca algumas músicas em seu telefone e acende uma fogueira. Ele pode ouvir animais uivando à distância, então se distrai olhando fotos de Jenny em seu telefone e assistindo a um vídeo que ela fez especialmente para sua partida como um amuleto de boa sorte. Eventualmente, o fogo se apaga e Mike adormece enquanto olha para o relógio. À noite, Mike continua tentando contatar a base enquanto a alucinação de Tommy lhe diz que ele está apenas matando a bateria. Nesse momento, seu telefone começa a tocar e Mike vê que é uma ligação de seu pai, então Tommy aponta que não é real. Mike perde a calma e empurra Tommy. Então Tommy lembra que isso está acontecendo porque Mike nunca
nunca lidou com seus demônios internos. Mike diz que ter deixado Jenny o torna tão ruim quanto seu pai, mas Tommy o tranquiliza dizendo que ele não é. Um flashback revela que Mike pediu Jenny em casamento, mas ela recusou porque achava que ele precisava se curar primeiro. No presente, Mike quase adormece, mas nesse momento os cães selvagens aparecem novamente. Eles ativam uma mina e se afastam da explosão, mas desta vez não vão embora. Mike atira no escuro à sua frente apenas para Tommy avisá-lo para ter cuidado. De repente, um cão se aproxima dele de lado e morde seu braço. Então Mike atira nele. Tommy então o convence a tentar a técnica que seu comandante mencionou. Então Mike desesperadamente começa a cavar na areia. Infelizmente, os cães saltam sobre ele para atacar e empurram Mike antes que ele possa terminar a trincheira, causando a explosão da mina e ferindo-o. Quando ele cai morto, Mike pisca e percebe que a explosão era uma alucinação, mas os cães realmente estão atacando. Determinado a sobreviver, ele pega sua faca e começa a matá-los um por um, recebendo várias mordidas no processo. Durante a luta, ele continua pensando nas vezes em que foi espancado no passado. Ao amanhecer, todos os cães estão mortos e Mike sobreviveu. Nesse momento, o rádio finalmente ativa e Mike descobre que o comboio está atrasado devido a um ataque. Então ele será resgatado em 17 horas. Sabendo que as chances de sobrevivência são baixas, a base conecta Mike a Jenny e ele imediatamente começa a se desculpar por destruir tudo o que toca enquanto a vê na sua frente. A comunicação termina antes que Jenny possa responder e Mike finalmente desmaia, mas é segurado pelo Berbere a tempo. Enquanto o homem aplica uma pomada nas feridas de Mike, ele explica que uma mina tirou sua perna, mostrando sua perna de madeira. Ele tinha muito medo no hospital, mas uma enfermeira mostrou-lhe simpatia suficiente para ajudá-lo a seguir em frente e, eventualmente, ela se tornou sua esposa. Então, o Berbere faz Mike beber um remédio, avisando que isso ajudará com a dor, mas também piorará as alucinações. Mike menciona a menina, mas o Berbere revela que foi ele quem trouxe o cantil. Ele agora só tem 3 filhos, porque sua filha morreu quando a mina tirou sua perna. Eles costumavam recolher minas juntos para vendê-las a guerrilheiros, e a menina era muito boa em recuperar as minas, substituindo-as por latas velhas. O Berbere acha que não é tão sortudo quanto Mike, mas pelo menos é livre porque aprendeu a seguir em frente. Depois o homem vai embora e Mike vê a filha dele caminhando ao seu lado. De repente o remédio começa a fazer efeito e Mike vê as paredes de sua casa de infância saindo do chão. Ele abre a porta e se vê criança, observando seu pai sendo extremamente violento com sua mãe. Quando seu pai o notou, disse que lhe ensinaria a ser um homem e também o socou. O golpe faz Mike voltar à realidade por um segundo, apenas para os flashbacks começarem novamente. Ele vê sua vida feliz com Jenny, mas um som de clique interrompe com uma lembrança de sua mãe em um leito de hospital. Mike havia fugido de casa com medo e deixado sua mãe com seu pai, o que resultou em sua hospitalização. Outra memória mostra Tommy e Mike em um bar assistindo 2 homens assediando uma garçonete, que acabou sendo Jenny. Furioso, Mike veio em sua defesa e começou a espancar os caras com muita agressividade reprimida. As alucinações se misturam novamente e seu pai reaparece para socá-lo. A mente de Mike alterna entre o deserto e a memória de sua mãe morrendo no hospital, o que o faz sentir culpa até hoje. É a visão de Tommy que finalmente o faz voltar à realidade para avisá-lo de que o comboio está chegando. Uma voz no rádio também está tentando contatá-lo, mas a garganta seca de Mike mal consegue falar. Ele tenta acenar com a mão, mas está muito longe para ser visto. Então Tommy o lembra da granada de fumaça e quando Mike está prestes a pegá-la, é repentinamente atingido por um inimigo escondido nas dunas. Pensando em Jenny como um incentivo para não desistir, Mike sangrando se inclina e finalmente pega a granada de fumaça, mas antes que possa ativá-la, o inimigo atira novamente e faz com que ele a solte. Memórias de discussões com Jenny e sua partida enchem sua mente enquanto Mike revida, atirando em tantos inimigos quanto pode antes de ficar sem balas. Seu pai aparece novamente e Mike se lembra de sua mãe dizendo-lhe para deixá-la ir. Confuso e sobrecarregado, Mike aponta sua arma para seu pai, que o incentiva a fazer isso. No entanto, ele pensa em Jenny e em como a convidou para
para sair após a briga no bar, então decide ser bom para ela e não atirar. Seu pai o abraça ao mesmo tempo em que se lembra de um abraço de Jenny, ajudando-o a finalmente seguir em frente. O comboio não ficará muito mais tempo e a granada não está perto o suficiente. Mike lembra das palavras do Berber e cuidadosamente se afasta da mina, mas nada acontece. Chocado, ele desenterra a mina apenas para descobrir que era uma das latas da menina o tempo todo. Dentro da lata, ele encontra um soldadinho de brinquedo. Mike ri de alívio e finalmente pega a granada, ativando-a a tempo para o comboio encontrá-lo e resgatá-lo. Algum tempo depois, Mike, curado, retorna aos Estados Unidos e se reúne com Jenny, pronto para começar uma vida melhor com ela. Terminando assim, Campo Minado, filme de drama e guerra de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.